Em memória daquele americano que morreu, um homem de bem, eu faz de conta que eu rezei, que eu orei, tudo, que eu já fiz isso. Mas eu vim falar aqui uma coisa esclarecedora para você. Nesse momento atual da humanidade, preste bem atenção, mas muita atenção mesmo, porque parte da humanidade chama o atirador, que era Mormon, e depois transformou-se completamente na universidade, coisa que eu também estou defendendo, o fechamento ou a restauração das faculdades para tirar os psicopatas no mundo inteiro. Eu defendo isso, tá? Então eu vou falar aqui a diferença entre, no meio desse caso, para esclarecer você entender um pouco melhor. Se você não entende o que é que está por trás dessa história da sanidade ou da psicopaticidade desses indivíduos, você vai entender agora. E eu vou falar de uma forma didática, eu não vou usar nenhum livro aqui para vocês colocarem, para vocês ficarem bem entendidos a situação. Que dá para falar de uma forma simples. Bom, meu nome é Herbert Lisboa Torres, eu estou aqui do Brasil e vou falar da diferença entre o que estão chamando o indivíduo de doente mental, e eu vou abrir uns parênteses nisso aí, existem subdivisões, e que não é doente mental. Esse indivíduo que matou o nosso amigo lá nos Estados Unidos, uma pessoa de bem, ele não é um doente mental. Ele é um psicopata. Mas qual é a diferença de doente mental para psicopata? Eu vejo vários vídeos no YouTube, nos lugares por aí, chamando o cara de doido, maluco, um doente. Inclusive o outro agora que ameaçou o Elon Musk, um professor oropata, um historiador oropata, que diz que a filha dele está lá e que quer matar o Elon Musk. Já detectaram. Essas pessoas não são doentes mentais. Eu vou fazer uma coisa bem simples, objetiva. Existe a humanidade e existe a psicopaticidade. Esses aqui são os psicopatas. Psicopatas estão num corpo de gente. Você encontra ele num corpo de gente. Você vê ele andando por aí. Você já deve conhecer vários. O psicopata é o único e maior inimigo da humanidade. Por quê? Porque ele é mais perigoso do que você tem medo do leão matar você, do tubarão, etc. Porque esses animais, eles não matam porque querem. Eles matam por quem tem necessidade de comer. Ou então por medo. Atacam por medo. Entendeu? Ou porque a pessoa parece com cardume. Por exemplo, no caso do tubarão. Mas o psicopata, ele tem todo o formato legal. E ele não é doente mental. Mas por que ele não é doente mental? A gente vai ver. Desse lado está a humanidade. Seres humanos sadios. Eu não sou esse ser humano sadio. Eu tenho minhas deficiências também. Mas não sou doente mental. Nem sou neurótico. Posso até ter alguma parte neurótica minha. Então, e também tem um IDG, agora, um novo tipo de neurótico, que é o idegeneropata, que pode ser um psicopata ou um neurótico mesmo. Entendeu? São esses que destroem a elaboração da identidade do ser humano. Ele destrói aqui aquela ideia que tem de formação
da personalidade do ser humano. Aí ele pode achar que você pode ser um gato, um cachorro, zorro, super-homem, e eles acreditam. Foi nessa aí, foi uma jogada também do Antônio Gramsci, do marxismo cultural, e sacou que poderia fazer isso. E a ideologia de gênero começou no Canadá. Sabia disso? Sabia? Canadá, através do caso Heimer. Então procura, eu não vou detalhar não, que eu até detalhei em outros lugares. Eles extraíram, foi um terror essa família. Família se lascou mesmo com a situação, acabou suicídio, morte, gente que não era mais homem, virou sem ter condições de ter relação sexual. Caso Heimer, procure. Tá? A partir disso, os psicopatas do mundo, a elite psicopata, tirou isso e criou a tal da ideologia de gênero. Por quê? Não precisava sacudir bomba atômica mais no país, sacudir lá. Eles foram por dentro da sociedade e tentaram destruir via essa ideia do Antônio Gramsci, do comunismo, revolução comunista. É o comunismo estrutural. Ele vai por dentro, psicológico. Ele faz uma crise espiritual no indivíduo. Tá? Bom, daqui a pouco eu vou voltar ao caso do que eu estava falando. Você vai agora entender, por exemplo, qual é a diferença disso tudo. Bom, esse aqui, nós dizemos que aqui é a humanidade, são seres humanos, pessoas, e esses aqui são a psicopaticidade. Ambos têm corpo de humano, mas esse aqui não é humano. Não é. Ele não tem pena, compaixão, dó. E você deve ter muitos casos aí, como o caso da Richthofen e de outros mais famosos atualmente, né, que estão em voga, estão famosos hoje nisso aí. Mas esses indivíduos, ele tem um aparelho psíquico formado. Eles não são doentes mentais. O aparelho psíquico é como se eu estivesse construindo um edifício feio, ruim, mas é um edifício eficaz, está lá estruturado direitinho, ele tem os pilastras bacana, direito, mas esse edifício serve para o mal. Já entre um e outro, nós vamos ver os psicóticos, neuróticos e degeneropatas. Os psicóticos é mais confundido, é chamado de doente mental. Tem vários tipos de doente mental, não vou entrar nisso, já trabalhei em 4 hospitais psiquiátricos. Então, desses doentes mentais, é que é mais confundido, o cara que faz o mal hoje aqui, né? Tem um Maduro, tem um bocado de gente, o cara diz que é um doente mental, rapaz. Não é. Por quê? Porque o aparelho psíquico dele está funcionando normalmente, só que aqui é esse edifício que é usado para fazer o mal. Tudo funciona nele. Entendeu? Por isso que você precisa identificar um psicopata no seu dia a dia. Nós estamos sendo dominados pelo psicopata atualmente. Então, o psicótico, tá aqui, ó. Psicopata, ser humano. Psicótico, aqui no meio temos, vamos lá, doente mental, certo? Que é o psicótico, não psicopata. Psicótico, que você chama de doente mental, é um psicótico. Estou sendo simplista, muitos subdetalhes. Nós temos o neurótico, aí nós temos também o síndrome de Down, o autismo, etc, etc, etc. E o degeneropata. O degeneropata, ela é uma doença mental que acontece para tirar a identidade, o foco da degeneropatia, dos caras que promovem a degeneropatia nos outros, é deturpar, misturar
a sua identidade sexual. Por exemplo, meu nome é Herbert, nasci em tal lugar, gosto disso, daquilo ali. Eles criam uma outra identidade para você. E o pior de tudo, a pessoa está com uma fragilidade tão grande emocional que ele acredita. Eu vi um dia uma criança puxando outra com a cordinha de cachorro e a outra criança andando como cachorro no shopping. Tem gente que acha que não é homem, sendo homem, não acha que é mulher, sendo mulher, acha que não é nada, né? Tem uns que não acham que não é nada, nem homem, nem mulher. E aí vai, porque eu posso também dizer, é a mesma coisa que eu dizer, eu sou Napoleão Bonaparte. Isso eu posso acreditar. E eu posso acreditar nisso. Por isso, isso é uma doença mental. Porque ela acredita no que ele não é. Mas acredita mesmo. E briga. É por isso que, assim, na psicopatia, os únicos dois sentimentos que ainda afloram é o medo dele morrer, dele, do outro não. E a raiva desenfreada, a não ser para os que concordam com o aceito que eles são daquela forma, que é um cachorro, eu sou um pitbull. Esses aí, eles não atacam, mas todos que são, eles atacam. Dá para entender? Tá claro? Se não tiver, escreva embaixo que eu explico, não tem problema. Então, a degeneropatia hoje é um dos maiores mecanismos de adoecimento mental. E existe também, por exemplo, como eu citar agora, já botando outra coisa, neurótico. O neurótico, ele é um indivíduo que está na realidade e que sofre muito com a realidade. Eu tenho uma grande parte de neurose. Eu sou neurótico, tenho uma parte neurótica minha. Eu sofro muito com algumas coisas. Mas, o que é que diferencia do psicótico ao neurótico? É porque o psicótico não está nessa realidade. Ele cria uma realidade dele, que eu posso citar um caso no hospital que eu tive, que eu botei música para o pessoal. Curiosamente, quando botei a música do Chiclete com Banana, foi uma violência terrível entre os pacientes. E eu estava só. E teve um que começou a sacudir cadeira no outro e eu pulei para segurar ele. Digo, calma, calma. Ele, não, doutor. Não, tranquilo. O que é que está acontecendo? Não, estão querendo me matar. Digo, mas ninguém está querendo me matar aqui, está todo mundo dançando só. Aí tiraram ele, recolheram, no outro dia eu perguntar. Era isso. Ele estava imaginando estar naquele caldeirão antigo dos índios, né? Que botava para os canibais fazerem aquela redoma, aquela dança ao redor do caldeirão e depois comê-lo, como tem os canibais. Então, assim, em relação à situação da imaginação dele. Então, o neurótico, ele está na realidade. O psicótico, ele está fora da realidade. Tem momentos que ele fica na realidade. Ele me ouviu, ó, quando eu chamei. Não, doutor, tranquilo, eu não vou fazer mais nada, não. Então, tem momentos. Já o neurótico, ele tem momentos que ele sai da realidade. Como, por exemplo, o cara chega em casa, o cara é um normal, trabalhador e tudo, chega em casa, vê a mulher dele transando com um melhor amigo dele. Ele perde emocionalmente, pega uma arma e pá, ou mata ela, ou mata ele, ou mata ele mesmo, ou mata os três. Depende. Depois, o neurótico vai ter remorso, pena, vai lamentar, vai chorar. E isso é um momento perigoso para o neurótico, porque ele pode entrar em depressão e até se matar. Bom, então vocês já estão sabendo os intermediários, né? Tudo, só que, se o indivíduo
essas pessoas, o psicótico, o neurótico, vamos chamar só esses três: psicótico, neurótico e degeneropata, tá? Eles podem ser coordenados, podem ser dirigidos ou abordados pela pessoa da humanidade. Aí eles vão se tornar mais sadios. Só que se eles forem coordenados, levados pelos psicopatas, eles podem fazer qualquer maldade, amando dos psicopatas. Eles dominam a mente dele. Então, o indivíduo que fez isso lá, ele foi coordenado, ele mudou de comportamento, era um menino muito bom. Ele matou o cara lá nos Estados Unidos, é um cara muito importante, muito bacana, adorava ele. Ele matou o indivíduo ali, com um tiro certeiro, quer dizer, ele fez treinamento de tiro, quer dizer, ele está na realidade, certo? É mais ou menos um neurótico. Ele não é um doente mental, mas é um neurótico. Mas quando ele entrou, ele era da igreja Mormons e fazia muito bem na comunidade, nos lugares, até que entrou na universidade. Quando entrou na universidade, chegou os professoropatas, aquela ensinamento que na verdade é uma educação de militância e não é educação de conteúdo, de ciência, que é a maioria das faculdades do mundo. E nós precisamos tomar decisão. Eu tenho uma ideia, mas eu não vou aprofundar nela. Eu fecharia agora todas as faculdades do mundo, deixaria os cursos que estão andando correr até os indivíduos se formarem e colocaria, de fato, fecharia e fazia uma restauração, demitindo e punindo esses professoropatas que estão fazendo isso, os caras que fazem a coordenação dos ensinamentos. Por exemplo, aqui em Alagoas, eu moro em Alagoas, se diz que Zumbi foi que criou o Quilombo dos Palmares. Mas por que diz isso? Porque foi um historiopata alagoano que começou a dizer, ou foi brasileiro, não sei, geral, que Zumbi foi o fundador do Quilombo dos Palmares. Não é verdade. Quem fundou o Quilombo dos Palmares foi Gangazumba, que era tio de Zumbi. Então, até a nossa educação, além das falhas da educação normais, né, ela está totalmente desmontada. Nós precisamos fazer uma renovação na história do Brasil. Como também zombaram de Dom Pedro, da família imperial, de tudo ali, de respeitar a família Bragança, né? Graças a Deus, tiveram seus erros, mas fizeram o nosso Brasil. Então, esqueça isso, de não pensar se é um psicopata ou é um psicótico. Psicótico é o louco. Então, para um louco, você precisa de tratamento. Você não vai com prisão, não vai resolver. Ele tem que ir para o manicômio judiciário. Se é que existe, que até os comunistas começaram a tirar os manicômios judiciários, né? Exatamente para gerar mais balbúrdia e caos na sociedade. Não foi à toa, não, que eles fizeram isso. Entendeu? Bom, então, o psicopata tem que estar na cadeia ou, como parece que lá em Utah, tem pena de morte, né? E nos Estados Unidos tem Guantánamo, Nayib Bukele lá na Nicarágua tem uma prisão fortíssima. Então nós precisamos entender melhor isso. Enquanto você não entender, é como você querer ser um domador de leão. A primeira coisa que tem que fazer é aprender como funciona o leão. Se você não aprender como ele funciona, você não vai ser domador de jeito nenhum. Tem que aprender primeiro quais são os pontos fortes, pontos fracos, características, tudinho de um leão. Tá? Então a mesma coisa é um psicopata. O inimigo único é o psicopata.
É e não é. É ele que gerencia o caos no mundo. O psicopata é um gerenciador do caos no mundo. E ele lucra com dinheiro e com poder no mundo inteiro. O psicopata. Ele faz isso. E ele faz isso sem nenhum remorso, porque ele não tem pena, não tem dó, não tem nada. Ele só tem... Ele é frio, calculista. Tanto é que a Richthofen promoveu a morte do pai e da mãe, o assassinato dos bandidos, e ainda logo no mesmo dia, parece, ou foi do outro dia, foi chorar, chorava mesmo, no funeral dos próprios pais. Certo? Então, eu espero que tenha sido claro. Se não foi, você também pergunte para mim. Então, nós temos esses aqui: a humanidade e a psicopaticidade. E o psicopata faz o mal dele, mas ele também cria, no meio de neuróticos e psicóticos, doentes mentais, e também de degeneropatas, e até usam deficientes mentais também, para fazer o mal em nome dele. Entendeu? Dá para entender ou não? Tá? Então, se a gente quer combater isso, a gente precisa entender. E contem comigo para entender. Porque eu estou estudando a psicopatia há mais de 15 anos. E já trabalhei em 3 hospitais psiquiátricos. Então, você dá para... Se você não entendeu, primeiro assista de novo esse vídeo. Ah, meu nome é Herbert. Faça pergunta, qualquer colocação, opinião, discordância. E depois eu posso fazer outro vídeo mais claro ainda, com um quadro explicando exatamente isso aí. Mas nós precisamos combater os inimigos da humanidade. Só tem um, é o psicopata. Aí você diz, mas o psicótico, que é o doente mental, né? O neurótico, o degeneropata não faz também? Faz, mas é coordenado pelo psicopata. O psicopata é o rei da maldade, é o Satã, diabo. Não existe Satanás, existe o psicopata, que ele faz o mal sem sentir absolutamente nenhum remorso. Já pensou nisso? Bom, eu espero colaborar com você e com toda a humanidade. Quem puder, transforma esse vídeo em inglês e em outras línguas e mande para as pessoas, porque eu acho que ela é muito útil. Não é porque eu fiz não, tá? Mas que eu quero contribuir com a humanidade, com o entendimento dessas figuras que estão destruindo o planeta Terra, as humanidades. Por exemplo, você viu o Nepal. Os nepaleses, que são, salvo engano, budistas, resolveram, são só da paz, aquele pessoal era só da paz. Tiveram que queimar tudo, que queimaram inclusive o Congresso, tudinho, e, salvo engano, mataram inclusive os líderes do comunismo lá. Eu nem sabia que estava o comunismo lá, entendeu? Eles só entendem, não existe tratamento, vou terminar com isso. Para o psicopata, não existe tratamento psicológico, eu sou psicólogo, não existe tratamento psiquiátrico, eu tenho amigos psiquiatras, trabalhei muitos psiquiatras na minha vida, não existe remédio psiquiátrico ou qualquer ação de bondade que corrija um psicopata. Uma vez psicopata, ele vai morrer psicopata. Tá bom? Então, para sua proteção, para a proteção da sociedade, estude esse vídeo, transforme ele em inglês, francês, árabe, alemão, que tiver, nepalês, para que a gente realmente consiga lidar com esse mal maior, que sempre foi o mal maior da humanidade. Você pode olhar, ler a história, sempre tem um psicopata. Tá bom? Um beijo do Herbert e até mais. É hora de... Tchau!